Olá, pessoal! Bem-vindos ao quinto ESUAB. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Signideide de Melo e Silva. Eu sou colega de vocês do Departamento de Comunicação e Mídias Digitais da Universidade Federal da Paraíba. E eu estou novamente honradíssima em estar com vocês nesse evento maravilhoso. Minha segunda participação, estou super feliz, super honrada. E hoje a gente vai refletir um pouquinho a respeito da comunicação, das tecnologias e das multimídias na educação. Eu acredito que seria muito legal a gente poder fazer um resgate de memória visual, auditiva, afetiva, a partir de um vídeo que alguns de vocês já assistiram. Os que não assistiram vão curtir a novidade. Uma garota chamada Emanuele Cabral, ela leu sobre o tema, a evolução das tecnologias educacionais, e ela escreveu uma monografia clássica, tradicional. A partir dessa monografia, um outro estudante desenvolveu um roteiro para uma animação 3D. E aí eu juntei dois trabalhos, uma monografia e um roteiro para animação, e o próprio Rafael Luna desenvolveu, criou o vídeo que vocês vão assistir agora. O que o do vídeo tem de legal? Esse vídeo está aberto para uso universal. A gente não cobra nada. Qualquer pessoa, a qualquer momento, pode usar essa tecnologia educacional, tá? Conquanto que vocês usem direto na plataforma do YouTube, porque aí contam os pontinhos, né, de visualização para a gente no YouTube. É um TCC, mas que chega já a mais de 600 mil visualizações. Eu gosto quando os meus estudantes de mídias digitais fazem comparações, que eu acho super legal. Que é o seguinte, se a gente fosse olhar alguns youtubers e alguns cantores sertanejos, alguns deles têm menos visualização do que esse vídeo, tá? A gente já vai com mais de 600 mil visualizações. E foi um objeto de aprendizagem, ou um recurso educacional, ou mesmo uma tecnologia educacional, que foi desenvolvida para a gente estar trabalhando esse conceito de comunicação, multimídias e tecnologias na educação. A partir do princípio de quê? Da evolução. Então, vamos fazer agora uma viagem pelo tempo. Então, concentre-se, atentem para a tela. E aí, o vídeo trata-se de uma trajetória desde o tempo das cavernas até a tecnologia mobile de smartphones, iPhones e iPads, onde algumas imagens vão ser descritas posteriormente para os nossos membros da comunidade com demandas especiais visuais, tá? Mas não possui falas, apenas uma música. Então, os nossos colegas e estudantes da comunidade de demandas especiais auditivas não terão dificuldade de compreender o vídeo, tá bom? Mas será desenvolvida uma audiodescrição para os nossos queridos membros, colegas, professores e estudantes com alguma necessidade ou demanda relacionada à visualização. Vamos assistir o vídeo agora?
Então, eu espero que vocês tenham curtido essa peça preciosíssima. Eu tenho um carinho enorme, porque foi o meu primeiro trabalho de conclusão de curso desenvolvido em nível de orientação de trabalho de conclusão de curso, em que a gente desenvolveu um produto tecnológico assim muito legal, um vídeo, tá? Então nós temos um vídeo que é uma peça tecnológica usada para educação e que tem o formato, né, e tem o nome técnico de objeto de aprendizagem. Isso faz parte do universo das multimídias educacionais. Então, a gente já vai começar trabalhando esse conceito, ok? Trata-se de um vídeo qualificado como um objeto de aprendizagem. Ele foi desenvolvido para facilitar, né, essa lógica, essa dinâmica de compreensão da evolução. Olha, outra categoria importante, né? Primeiro, o que se trata? Vídeo. Segundo, objeto de aprendizagem. Terceiro, discutir a evolução das tecnologias e multimídias educacionais. Ficou claro, então, esses 3 primeiros elementos? Muito bem, a gente passou por uma viagem linda no tempo. Eu fico muito emocionada com esse vídeo, queridos, porque eu passei por algumas dessas fases. Então, eu passei pelo retroprojetor, eu passei pela TV, eu passei pelo videocassete, e agora eu estou curtindo as tecnologias mobile, né? A gente está andando aí pela rua e aproveitando uma horinha e um minutinho para quê? Para pegar o smartphone, pegar o iPhone e mandar um recadinho para o aluno, mandar uma tarefinha no grupo do Telegram ou do WhatsApp. Então, a gente está vivendo isso intensamente. Dessa forma, se eu pudesse colocar o vídeo apenas como objeto desse encontro da gente hoje, desse bate-papo da gente, já daria por satisfeita, porque ele trazia uma reflexão sobre a evolução das tecnologias e multimídias na educação. Mas o meu papel aqui hoje é discutir com vocês um elemento que não está nesse vídeo de forma muito clara. Como é que a gente faz uso destes objetos de aprendizagem e dessas tecnologias educacionais dentro do nosso universo, que é do quê? Da educação à distância. Então, esse é o nosso grande desafio.
como a gente faz a ponte, trazer as tecnologias educacionais, as multimídias para o universo da gente dentro da educação à distância. E aí, dessa forma, eu queria trazer apenas algumas pequenas reflexões para que a gente fosse otimizando, né, o uso do vídeo e otimizando as reflexões que esse quinto encontro da ESUAB traz para a gente, enquanto reflexão, enquanto ponderação sobre o nosso papel durante o ano de 2024, e já a gente prospectando algumas ponderações a respeito do que a gente pode e vai fazer em 2025, considerando, gente, eu vou usar uma expressãozinha, né, histórica, que o céu é o limite. Então, a gente não tem mais nenhuma limitação. Tudo é possível dentro do universo das tecnologias e tudo é possível no universo das tecnologias educacionais para a educação à distância. Muito bem, depois que a gente trabalhou esses conceitos iniciais, né, a nossa fala hoje é sobre comunicação, tecnologia e multimídia na educação. Vamos agora pensar um pouquinho esses três conceitos dentro da perspectiva da educação à distância. Então, como a gente viu no vídeo, a comunicação ela vem do tempo das cavernas. Eu costumo dizer que existe o casamento perfeito entre comunicação e educação. Então, durante muito tempo, os estudiosos de comunicação se reportavam aos escritos rupestres, ou seja, aquela primeira fase do vídeo, né, com o homem da caverna pintando a parede da caverna, como sendo as suas primeiras manifestações de comunicação. A gente até hoje, né, consegue ver esses escritos em diversos parques nacionais, em diversas áreas arqueológicas. Como a gente pode ver, né, por exemplo, aqui do ladinho, no Parque do Vale do Catimbau, em Pernambuco, ou um pouquinho mais distante, no Piauí, a Serra da Capivara. São 2 parques nacionais com uma incidência gigantesca de inscrições rupestres, ou seja, aqueles desenhinhos realizados pelos homens das cavernas para comunicar. Mas aí eu questiono, era só comunicação? Não. O homem da caverna ele estava desenhando na parede como acender o fogo, como pescar, como caçar um mamute. E aí eu pergunto, deixa de ser comunicação para ser educação ou não? Eu acredito que sim. Então, eu testemunho que no momento em que os estudiosos da comunicação passaram a ver as inscrições rupestres como sendo o primeiro formato de comunicação entre o homem da caverna e as posteridades, né, e o povo do futuro, a gente pode dizer que também ficaram registrados algumas técnicas que foram trabalhadas para memorização das novas gerações de como acender o fogo e como caçar, como pescar. E aí anda junto a comunicação e a educação. Essa é a minha primeira teoria, minha primeira tese para vocês seria essa. Elas andam juntos. Então, o conceito de comunicação, ele anda paralelamente ao conceito de educação. Eu comunico, eu tenho a possibilidade de educar, porque a partir de eu comunicar, eu consigo instruir. Então, esse é o conceito que a gente não vai ter a menor dúvida de que paira nosso passado, presente e futuro. Se eu comunico, eu consigo educar, ok? Então, esse é o primeiro elemento, tá? Se a gente for entrar no campo das tecnologias, a gente precisaria, assim, de uma série de encontros, de uma série de videoaulas. Por quê? Porque a tecnologia também está caminhando ali. Ó, se eu desenhei na parede, comuniquei a instrução para caçar, para pescar e para acender o fogo, que tecnologia eu usei para fazer isso? Eu usei a tinta, que a gente sabe que algumas vieram do próprio barro, vieram da terra, vieram de extratos de folhas amassadas e alguns, inclusive, de sangue dos animais. Então, a tecnologia da pintura rupestre eram as tintas. A tecnologia da pesca era o quê? Uma vara com uma ponta de lança, que no início era de pedra e posteriormente foi de ferro. A tecnologia da caça, a mesma coisa. A tecnologia de acender o fogo, possivelmente a fricção entre 2 madeiras secas ou 2 pedregulhos, 2 seixos, 2 pedras. Então, esses instrumentos já eram instrumentos tecnológicos. Então, se a gente parar para refletir apenas os primeiros 30 segundos do vídeo, no Homem das Cavernas, a gente vai ter já os 3 conceitos
implícitos. O conceito de comunicação, pintei a parede da caverna. O conceito de educação, fiz uma instrução de como acender a fogueira, caçar e pescar. E o conceito de tecnologia educacional, ou tecnologia. Eu usei a lança, o fogo, a madeira, a tinta, o sangue do animal para fazer a escrita. O que ficaria de fora, então, gente? O momento das multimídias. A tecnologia vem até o dia de hoje. As multimídias entram quando a gente começa a fazer transmissão por código Morse, transmissão por ondas de rádio e, posteriormente, transmissão via telefone e televisão, sinal de televisão. Aí entram as multimídias, já são multimídias. Elas só vão fazer um upgrade para multimídias digitais, mas elas já são multimídias. Então, esses conceitos, eles estão bem introjetados na nossa vida, vocês não têm nenhuma dificuldade. Qual é o meu desafio hoje, enquanto colega de vocês, para a gente se desafiar, né, com esse elemento de hoje, a partir desse tema? Comunicação, educação, tecnologias e multimídias. É o desafio da implementação das multimídias na educação à distância. Esse é o nosso desafio. Primeiro, porque não é fácil. Então, eu vou dizer para vocês. Você me coloca no auditório com 1000 pessoas. Nossa, eu me divirto. Faço a minha palestra, rio, brinco com as pessoas. Né? Uma verdadeira farra. Adoro. Sou professora há 35 anos e amo estar nessa condição de conversar com os meus alunos. Mas, meus amigos e minhas amigas, vocês não têm noção. Me coloque diante desta câmerazinha que está gravando minha fala, minha intervenção com vocês agora. Olha o que eu já parei, já voltei, já parei, já voltei, o que já fiquei nervosa, o que já me tremi toda. É muito desafiador. Então, por mais que eu seja uma pessoa extremamente falante, extremamente dinâmica, né? Em alguns casos até divertida, eu fico completamente transtornada diante de uma câmera. Você imagina, então, você, colega professor, você, colega estudante, que é tímido, desafiar fazer uma videoaula ou fazer uma videochamada com o seu professor a partir de uma câmera do seu telefone, do seu computador. É muito desafiador, tá? Por outro lado, existem alguns requisitos que são muito tecnológicos. Eu amo trabalhar com essa comunidade, né? Minha assistente aqui hoje é uma pessoa preciosíssima, está me ajudando muito no desenvolvimento dessa atividade hoje com vocês. Por quê? Porque eu não entendo de computador, eu não entendo de vídeo, entendeu? Eu tenho dificuldade de fazer os cortes de gravação. Então, o que eu quero dizer para vocês com esse desabafo pessoal? Nós somos múltiplos, tá? E o nosso trabalho é múltiplo. Eu estou aqui, né, com a minha dificuldade de lidar com uma câmera, né, com o meu medo de errar, com o meu medo de gaguejar, com o meu medo de falar uma coisa errada. E tenho medo de lidar com a tecnologia. Claro que eu tenho medo, mas eu tenho uma colega assistente aqui da Superintendência da Educação à Distância que está me auxiliando. E aí você pergunta assim para mim, mas Signe, e isso na sala de aula? Vou contar um segredinho para vocês, tá certo? Embora pedagoga e educadora há mais de 30 anos, eu comecei a trabalhar no curso de mídias digitais da UFPB. Olha, foi um desafio. Na minha primeira aula nesse curso, que era metodologia é a mesma coisa para qualquer área de conhecimento, metodologia do trabalho e da pesquisa científica. Eu saí da sala de aula chorando. Fui falar com o coordenador e disse assim, não vou trabalhar nesse curso. Esses meninos sabem muita tecnologia. Eu não sei nada, eu estou me sentindo burra e eu estou deprimida com a minha péssima performance. Eu passei uma semana refletindo, pedi a minha transferência do curso para outro curso, porque eu me sentia péssima. Péssima. Uma pessoa que eu tenho muito carinho, conheci na época, 20 anos atrás, pouco menos de 20 anos atrás, chegou para mim e disse assim, vem cá, como eu gosto de falar, vem cá, sujeita, e disse assim, o que você sabe fazer, você faz muito bem. Então, pense na possibilidade de você usar as ferramentas que você tem na sua mão. Quais são as ferramentas que você tem agora? Né? Primeiro, você tem o seu conhecimento. Você é professora há anos. Segundo, você tem a sua performance. Você ama dar aula, você é dinâmica. Terceiro, você tem uma estrutura tecnológica gigante aqui no departamento. Quarto, você tem 3 técnicos, né, tecnólogos,
de estúdio, de gravação, de audiovisual sensacionais aqui no departamento de mídias. Faço meu registro, meu carinho, meu agradecimento a Ricardo, Lucas e Mozart. Então, você tem quase tudo. O que é que você vai fazer agora? Você vai descobrir o que é que seu aluno sabe fazer, para você lançar mão dessa oportunidade, né? Dessa espécie de anamnese, dessa espécie de diagnóstico. E você lançar a mão daquilo que o menino faz para te ajudar. Nessa hora, meus colegas, meus queridos alunos, a ficha caiu na minha cabeça. Me veio à cabeça, gente, a lembrança de uma pessoa extraordinária que em um determinado momento mudou a minha vida como educadora. O psicólogo e professor David Alzubel, que é o pai da teoria da aprendizagem significativa, que na sua essência, enquanto teoria, enquanto tese, diz o seguinte: para você ter sucesso com a sua sala de aula e com seus estudantes, primeiro descubra o que o seu estudante já sabe fazer e parta daí. E aí eu trouxe de volta para o meu elemento de sala de aula na Universidade Federal, num curso superior, um elemento chamado diagnóstico, diagnose, anamnese, que é o que a gente usa muito no ensino das crianças, né? No ensino infantil. A gente tem primeiro de saber ali o universo da criança, diagnosticar a criança, fazer uma anamnese das competências da criança. Eu trouxe de volta para o ensino superior. E eu montei um protocolo diagnóstico, e a partir daí eu disse, eu vou implementar isso, baseado na teoria da aprendizagem significativa. Fica a dica para quem quiser se aprofundar. Eu fui ler a teoria, me aprofundei, me instrumentalizei, criei um formulário de anamnese, né, para eu coletar o que é que o aluno sabia. Então, primeiro dia de aula, eu entrava na sala de aula, dava as boas-vindas, me apresentava, a professora Signe, e dizia assim, olha, antes da gente conversar qualquer coisa, eu queria que vocês pegassem aí uma canetinha, no virtual, na época do ensino remoto emergencial, eu dizia, eu queria que vocês entrassem aí nesse formulário, clicassem, eu fiz um Google Form, e vocês vão clicar no formulário, vão responder o formulário, e eu ficava lá esperando, enquanto eles faziam isso online, para que eu possa conhecer vocês, ter um diagnóstico individual e coletivo da turma, e a partir daí eu poder fazer o meu planejamento. Então, colegas e estudantes, a primeira providência foi fazer o que a Zubel manda fazer. Conheça o que o seu estudante já sabe e parta daí. A partir daí, eles terminavam de responder o formulário digital. Antes da pandemia, eu usava impresso, eles copiavam, né, escreviam com caneta, eu levava para casa e avaliava e fazia minhas avaliações e as minhas métricas, categorizava as competências de cada estudante para eu poder investir a partir dali. Durante a pandemia, eu fiz um formulário e eu colocava o link no Google Meet e eles respondiam em tempo real. Eu ficava assim, paradinha, aguardando eles enquanto eles respondiam. E agora, no presencial novamente, eu sempre uso de apoio, qualquer que seja o meu recurso educacional de ambiente virtual ou presencial, uma salinha de aula, um aba dentro do WhatsApp ou do Telegram. A gente escolhe juntos o que a turma decide, eu abro uma turma e eu fico com aquele contato em tempo real, porque eu acredito que a educação é um movimento integral e é um movimento em tempo real e em tempo contínuo. E aí, o que é que eu faço? Eu jogo esse mesmo Google Form da época da pandemia, com algumas alterações, porque agora virou ensino presencial novamente, no WhatsApp, e eles respondem enquanto eu estou ali olhando para eles, aguardando eles responderem, tá? Se vocês tiverem interesse, registrem aqui o interesse de vocês, que eu mando o modelo, e a minha querida equipe aqui da Superintendência de Educação à Distância vai disponibilizar esse formulário para vocês conhecerem, usarem ou fazerem, né, ou realizarem as adaptações de vocês. Então, esse seria o primeiro, né, a primeira reflexão pontual depois da gente ter feito aquela reflexão sobre conceitos, tá? Nós precisamos colocar como prática recorrente o diagnóstico, tá? Dentro do universo da educação à distância e dentro do universo da comunicação, da educação, da tecnologia e das multimídias, eu preciso saber o que o meu estudante já sabe. Aí acontece o quê com esse formulário, Signe? Faz o quê com isso? Então, imagina que eu tenha 50 estudantes na sala de aula e eu não entendo nada de tecnologia.
Aí eu vou descobrir que na minha turma eu tenho estudantes que usam, por exemplo, o Padlet, tá? O Padlet é um recurso para a gente trabalhar online fazendo trabalhos coletivos. É como se a gente fosse realizar uma tempestade de ideias ou um brainstorming coletivamente. Então, tem alunos que usam o Padlet, eles já sabem. Tem alunos que dominam o uso do Miro, que é outro ambiente de trabalho coletivo. Tem estudantes que usam brilhantemente o Trello. O que é o Trello? O Trello é uma agenda eletrônica digital, inclusive para a gente gerenciar e para a gente acompanhar desenvolvimento de avaliações, de tarefas, de trabalhos de grupo, tá? Eu tenho estudante que já sabe gravar no smartphone, então ele pode me ajudar com pequenos vídeos. Eu tenho estudante que já sabe usar recurso de gravação de áudio. Eu posso lançar um desafio de trabalhos, os estudantes fazendo podcasts e a gente depois usando esses podcasts em sala de aula. Eu tenho estudantes que são ilustradores, desenhistas. E eu faço o quê? Eu pego todas essas competências, divido por grupo e começo a desafiá-los a usar as competências em grupo para desenvolver o quê? Multimídias, tarefas, trabalhos em grupos e até avaliações, tá? Então, o medo de lidar com a tecnologia, ele vai acabar a partir do momento que eu implico e aplico uma diagnose e eu identifico quais são as competências dos meus estudantes. O que é que a gente fez? A gente desenvolveu um formulário que traz, inclusive, para marcar um xizinho ali, do aluno marcar um xizinho, todos os principais recursos gratuitos que estão disponíveis no mercado hoje e que viabilizam, né, o desenvolvimento de competências educacionais a partir de uso dessas tecnologias disponíveis em aplicativos, em softwares, em ambientes virtuais ou em links gratuitos, tá? Então, fica à disposição o formulário para vocês conhecerem e para vocês montarem a própria estratégia de vocês. Esse seria o primeiro elemento, ok? O segundo elemento e último era o seguinte: a Ana fala mais também para a gente ponderar a nossa vivência, a nossa função como educadores, tá? A gente está vivendo nesse momento o paradigma da inteligência artificial. Aí começou o moído, né? Começou o tititi, o disse-me-disse e o moído. Usa, não usa, faz, não faz. O menino vai usar ou o menino não vai usar. Bora fazer, como se diz, né? O Matuto diz assim, bora dar uma ré para trás. Até um dia desse, a gente estava com preocupações com plágio digital, né? A gente fazia uma monografia, uma prova, um trabalho, metade da prova o menino copiava e colava da internet, eu copiava e colava do colega. Não mudou nada, gente. A inteligência artificial é a mesma coisa. Em vez dele copiar do trabalho do colega ou ele copiar de um site da internet, ele vai fazer a inteligência artificial trabalhar por ele. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai se passar de besta, a gente vai ficar doido, porque o menino está enganando a gente, né? E aí eu vou pedir licença para os estudantes que porventura escutem isso. Isso não é uma crítica a vocês, isso é uma tentativa da gente fazer as pazes, né? Entre nós e a inteligência artificial. O que é que nós vamos fazer, gente? A gente vai usar a inteligência artificial ao nosso favor. Então, se já temos estudantes que são competentes no uso do ChatGPT ou de outras inteligências, tá? Vamos usar isso. Então, a gente pode, né, o futuro da nossa superintendência aqui, em breve, né, com a participação de um professor extraordinário daqui da equipe da SEAD, fazer uma mini palestra, um mini curso, né, mostrando como é que a gente usa a inteligência artificial ao nosso favor, inclusive para a gente descobrir se o estudante está usando a inteligência artificial sem pensar ou está pensando junto com a inteligência artificial. Então, não é um desafio, não é medo, não é uma tragédia, entendeu? Eu estava ouvindo um debate um dia desse, dizendo assim, olha, é um desespero, é um absurdo, a gente não pode deixar a inteligência artificial entrar na universidade. Aí eu tive vontade de dizer assim, meu amigo, você está morto, porque ela já entrou. Acabou-se. Para mim, a discussão encerrou, ela já entrou. O que a gente precisa é aprender estratégias de uso da inteligência artificial, vai ser objeto de um outro elemento posteriormente produzido pela Superintendência de Educação à Distância da UFPB. Tá? Então, o que eu queria para falar para vocês era isso, né? Foquem nos conceitos, foquem no diagnóstico, foquem na criação e desenvolvimento de um instrumento de análise diagnóstica próprio de vocês e foquem na teoria da aprendizagem significativa,
para que vocês possam aproveitar as ferramentas, os instrumentos, os soldados que vocês têm em sala de aula, tá? Porque se a gente continuar pensando que nós somos as estrelas desse baile, que os professores são os protagonistas únicos, que a nossa aula tradicional deve continuar sem que a gente valorize aquilo que o estudante pode nos ajudar a tornar isso menos enfadonho, a gente tá ferrado, viu, gente? A gente tá morto enquanto educador. Aí eu até digo assim, colega, eu sugiro que tu deixe a educação e vá ser feliz vendendo alguma coisa na praia, né? Vendendo miçanga na praia, ou criando uma loja, ou indo fazer alguma outra coisa, porque como educador você não vai sobreviver, né? Não é difícil, é estratégico. E a gente tem como bons soldados de educação trabalhar com estratégia. Essa seria a minha palavra para vocês hoje. Gostaria de desejar a vocês um excelente evento. Estou à disposição. Quem quiser entrar em contato, meu telefone e meu e-mail estarão à disposição aqui nos créditos do vídeo. E eu estou no departamento de mídias digitais da UFPB, ainda tem um tempinho antes da aposentadoria, e me coloco à disposição para auxiliar, para dar dicas, para a gente até fazer teste de gravação, teste de podcast aqui na SEAD ou no departamento de mídias, ok? Tudo de bom, excelente evento, muito obrigada por vocês terem me escutado. E lembrem-se que vocês são educadores e para um educador não existe limite, tá bom? Cheiro grande, bom evento para vocês.